Quando os agentes do Federal Bureau of Investigation avançaram pela estrada 142, no estado da Geórgia, puderam começar a ver ao longe as pirâmides e esfinges que se erguiam entre a paisagem de planaltos e pastagens. Era o lugar exato onde se desencadearia o que poderia ser uma operação pacífica ou um massacre com centenas de vítimas. Aquele 8 de maio de 2002 era o começo do fim para Dwight York e o culto que ele havia fundado uma década atrás. Um culto que o havia levado a se tornar uma clara ameaça para o governo dos Estados Unidos. Naquele mesmo dia, ocorreriam duas operações simultâneas e perigosas. Primeiro, capturariam o líder, que vinham seguindo de perto há vários meses. Se ele se entregasse sem resistir, passariam para a segunda fase do plano, que consistia em desmantelar o local onde havia fundado sua seita com centenas de fiéis. Por isso, quando os federais se aproximaram do terreno, onde York era uma espécie de reencarnação de deusa na Terra, sabiam que poderiam estar brincando com fogo. De repente, pelo rádio, foram avisados que a primeira missão havia sido bem sucedida e Dwight York havia sido preso. Faltava a cooperação equivalente de seus seguidores? Havia apenas um detalhe: eles estavam armados com metralhadoras, mas não vamos nos adiantar. O caso de Dwight York e o culto que formou em torno de si mesmo. Ele se junta à longa lista de seitas que foram ganhando poder nos Estados Unidos nas últimas décadas do século XX. Como ele conseguiu? Sob uma narrativa religiosa que misturava messianismo, islamismo extraterrestre, politeísmo egípcio e reivindicações raciais que resultavam em supremacia. Mas isso era só a superfície. O nualvianismo, como York havia batizado seu culto, incluía abusos a crianças que se estenderam por anos. Alguns de seus seguidores, aterrorizados por essas práticas, começaram a se afastar da congregação. No entanto, levaria anos até que alguém se atrevesse a falar, e esse alguém não seria outro senão seu próprio filho. Como esse homem pôde exercer seu poder e cometer crimes abertamente? De que maneira ele conseguiu convencer milhares de pessoas a segui-lo em seu sonho extravagante, no qual afirmava ter uma origem divina? O que teria acontecido se York, em vez de seguir o caminho da religião, tivesse desenvolvido seu outro lado, o de cantor? Por que, apesar das evidências, algumas pessoas ainda defendem Lula e criam teorias da conspiração após sua prisão? Tentar responder a essas perguntas nos levará a mergulhar no obscuro caso de Dwight York e a seita nuauianista. A vida do... É difícil traçar a biografia de um homem que sistematicamente inventou uma história com contornos de ficção quase desde o início. A data de nascimento dele nunca ficou totalmente clara, embora a Justiça dos Estados Unidos tenha confirmado que ele nasceu em 26 de junho de 1945 em Boston. Outras fontes situam sua origem em algum momento de 1935, e o próprio York afirmou ter nascido no Sudão, o país africano que faz fronteira com o Egito. Isso passaria a ter grande importância em sua vida adulta, seja ou não seja verdade. De fato, York afirma ser filho de um aristocrata sudanês e de uma mulher egípcia, o que reforça o mito que ele mesmo foi tecendo em torno de sua origem e destino. Para dimensionar quão escorregadia é a biografia deste personagem enigmático, alguns meios de comunicação também ecoaram diferentes rumores. Há fontes que situam seu nascimento em Nova Jersey, Nova York, Baltimore ou Gana. Outra vez na África. York também contava em suas longas alocuções que, após viver seus primeiros anos em Massachusetts, mudou-se com sua família para Aswan, no Egito. Desde os 7 anos de idade, teria estudado com grande interesse o Islã nessas terras, o que mudaria sua vida para sempre, segundo suas palavras. Supostamente, um dos avós de York era um líder de alto escalão na comunidade muçulmana do Sudão. E tudo aquilo foi formando nele a clara ideia de que deveria seguir esse caminho. Supõe-se que aos 12 anos, quando retornou aos Estados Unidos, ele teria se estabelecido em Nova Jersey para continuar se formando na religião ancestral. Nos anos 60, já fazia parte de grupos religiosos fortemente influenciados pela Nação do Islã, uma organização religiosa de grande influência na comunidade afro-americana, e que incluiu figuras do calibre de Malcolm X e o melhor boxeador de todos os tempos, Muhammad Ali. Em grande parte dos bairros marginais, o discurso dessas congregações religiosas captava com força a luta das reivindicações sociais e os direitos civis. Mas George sentia que precisava se formar mais e viajou novamente para a África nos anos 70, onde acabou de dar forma ao seu projeto, a sua própria religião. Em seu retorno à América do Norte, ele estava determinado a construir algo grandioso.
Passou algum tempo em Coney Island, para depois se mudar para Bushwick Ave, no Brooklyn. É lá que tudo realmente começaria. Nas ruas dos bairros, ele foi ficando cada vez mais conhecido. Seu carisma parecia ter um magnetismo quase hipnótico, especialmente entre os jovens dos subúrbios, que sentiam que não havia lugar para eles em cidades onde as pessoas brancas tinham muito mais oportunidades. Mas paralelamente ao seu crescimento como líder de massas, Dwight experimentou outra forma de alcançar as pessoas através da música. Fez parte de diversos grupos e teve vários discos solo, onde assinava como Dr. York. Sua música colhia sucessos, tinha sua própria gravadora, primeiro Passion Productions e depois York Records, chegou até a aparecer na revista Billboard. No ambiente do gospel, soul e hip hop, era um homem reconhecido e em ascensão. Suas músicas ainda estão disponíveis no YouTube e ele possui seguidores que admiram seu talento artístico. Apesar de tudo, o outro enredo, muito mais escuro, que explodiu no início dos anos 2000, e é que a carreira musical de York se diluiu em algum momento dos anos 80, quando seu lado espiritual começou a dominar completamente sua vida. Para então, seus objetivos eram muito maiores do que gravar um disco e muito mais perigosos. O culto de Dwight York teve um começo humilde, como se costuma dizer. Para 1972, o líder e seus seguidores, que já contavam centenas, se estabeleceram em moradias comunitárias de áreas marginais do Brooklyn e, com o passar do tempo, fundaram suas próprias escolas. Era comum ver seguidores de York caminhando pelas ruas, facilmente reconhecíveis por suas longas túnicas brancas, e paravam para conversar com crianças e jovens do bairro para entregar livros e panfletos que falavam sobre essa religião alternativa que estava sendo forjada. Os curiosos chegavam com histórias bastante semelhantes: discriminação, violência e descrença nas instituições estatais e religiosas, que pareciam falar apenas para os brancos. York era diferente. Dizia-lhes que deveriam sentir orgulho de suas raízes e romper todo o vínculo com a sociedade tal como a conheciam, também com suas famílias, ou qualquer um que não seguisse a mesma crença. Nesta seita teriam tudo o que precisavam, inclusive parentes. Alguns adolescentes largavam a escola para se dedicar integralmente aos ensinamentos de York. Cada dia mais e mais mães solteiras chegavam ao nuguaivianismo com seus pequenos filhos, procurando quem as acolhesse e protegesse. Para seus fiéis, George oferecia moradia, comida e a chance de aprender árabe fluentemente. Em troca, o controle era total. George decidia absolutamente tudo na vida de seus seguidores, especialmente as mulheres. Escolhia como deveriam se vestir, falar e com quem se casariam. Muitas vezes era com ele mesmo. A poligamia era algo totalmente habitual e aceito no nuguaivianismo. E com o passar dos poucos anos, Dwight George teria mais de 100 filhos, entre próprios e os que adotava de suas esposas. Essas crianças tinham um status privilegiado no culto, com roupas e brinquedos superiores aos outros meninos e viviam em contato constante com o líder. As esposas também recebiam tratamento preferencial, mas esse conceito logo se tornou problemático. Em uma primeira etapa, George selecionava mulheres a partir dos 16 anos para dar aulas de sexo, como ele as chamava. Ele mascarava o assunto como um rito iniciático, um presente divino. Hoje sabemos que era algo bem diferente. Seu discurso era eloquente. George estava convencido de que um adolescente seria fiel para a vida toda ao homem que lhe tirou a virgindade. E sob essa ideia começaram os abusos, que se tornaram uma prática habitual no culto. Isso se tornou tão naturalizado que, com o tempo, o predador começou a escolher vítimas cada vez mais jovens. Em 1993, Dwight York avançou em seu plano de domínio. Enviou seus seguidores mais próximos para fundar templos de adoração a ele em Baltimore, Filadélfia, Hartford, Nova York e Washington. Mas o próprio York tinha uma missão ainda maior. Em 15 de janeiro, comprou um terreno de quase 200 hectares por um valor que beirava $1 milhão. Lá ele queria fundar sua própria cidade e, mais tarde, seu próprio país. Autoridades dos Estados Unidos imaginaram isso quando souberam que o líder e seguidores haviam se estabelecido na Geórgia. Contudo, sem provas concretas do que ele tramava, apenas passaram a observá-lo de perto e aguardar. Na década que se seguiu, os nubavivianos passaram por muitas transformações estéticas que refletiam a mutação de sua crença e de seu líder, e o discurso cada vez mais incoerente e desconexo que ele tinha. Antes, vestiam-se como cowboys, mas depois adotaram uma imagem mais próxima à dos nativos americanos. A cidade que fundaram na Geórgia e que inicialmente chamaram de Kodesh, teve outros nomes como Wahani, The Golden City, Altamaha e finalmente Tamaré.
Dwight York também foi chamado de diferentes formas: Isa al-Hadi al-Mahdi, Malaki York, o Supremo Grande Mestre, Dr. Malaki Zeta York e Chefe Pássaro do Trovão ou Chefe Águia Negra, em sua fase de reivindicação indígena. Finalmente, quando já se aprofundou completamente nas crenças de discos voadores e no fenômeno objeto voador não identificado, soube ser Yanunno. De todas as encarnações, a egípcia parece ter sido a mais impactante. De repente, em sua cidade, York começou a mandar construir pirâmides e esfinges como as do Cairo. Por sua vez, adotou vestimentas típicas dos antigos faraós, e as coisas foram ficando cada vez mais extravagantes. Alguns fiéis questionavam as mudanças repentinas, mas ninguém discutia a liderança de York diretamente. Eles temiam-no. Além disso, os vizinhos próximos daquela comunidade excêntrica sentiam-se inquietos. Ninguém fora do culto podia entrar para dar uma olhada. Quem ousasse se aproximar um pouco via guardas nuaibianos equipados com armas de assalto. Ninguém podia entrar, mas Dwight York garantia que todos eram livres para sair. De fato, seus fiéis percebem isso e alguns começaram a sair quando as crianças ousaram se pronunciar. Ruby, uma das seguidoras mais próximas de York, e também uma de suas numerosas esposas. Um dia ela viu uma menina de 5 anos chorando, angustiada. A pequena contou que havia sido abusada por York, a quem chamava de papai. Em alguma data incerta, mas vários anos antes de ser descoberto o que estava acontecendo, Ruby abandonou a cidade de Tamarré sem que ninguém a impedisse. Ela não foi à polícia e, como muitos outros antes e depois dela, guardou o segredo de Dwight, por medo de que o homem se vingasse. Por volta de 1998, apesar de ainda não ter conhecimento dessas denúncias de abuso, o Federal Bureau of Investigation começou a investigar com um único objetivo: descobrir se Dwight York usava seu culto como fachada para encobrir crimes. E não foi muito difícil se deparar com detalhes arrepiantes. Ao começar a investigar a origem dos milhões de dólares que York tinha para sustentar sua seita e construir sua cidade faraônica, descobriram diversos vínculos com roubos e a atividade criminosa de gangues em cada local por onde o nuguaivianismo havia passado. Alertado, o Federal Bureau of Investigation convocou Jacob York, um dos filhos mais velhos de Dwight, para depor. Surpreendentemente, o rapaz se mostrou cooperativo e disse que não tinha contato com seu pai há anos. E se afastou do culto por causa dos abusos, que já eram de conhecimento público entre os fiéis. Naquele momento, Jacó disse aos agentes que dezenas, talvez centenas de mulheres e crianças haviam sido abusadas por seu pai, e que ele mesmo, naquele exato momento, tinha em seu carro, fora do escritório, onde interrogavam uma das antigas vítimas do pai, que agora era sua amiga. Assim, o Federal Bureau of Investigation pôde ir montando a investigação que precisava para tomar ação direta e desmantelar o culto. Para o final dos anos 90, 1/3 das mulheres que haviam feito parte do nuguaivianismo já o haviam abandonado. E muitas estavam dispostas a contar o que acontecia lá dentro se lhes dessem garantias de que Dwight York não as atacaria novamente. O testemunho de Ruby, a mulher que havia ouvido a menina, vítima de York pessoalmente e que por anos havia guardado o segredo, foi crucial para confirmar aquele perturbador panorama de abusos sistemáticos. Já tinha um caso federal suficientemente forte e sólido para entrar em ação, sem que nenhuma lacuna legal deixasse todo esse esforço sem efeito. Assim, no 8 de maio de 2002, os agentes federais foram às ruas para pôr fim a esse pesadelo que por tanto tempo passou abaixo do radar das autoridades. E é assim que nossa história volta ao início. Líder capturado. Quando naquela tarde Dwight York saiu de Tamarí e foi comprar mantimentos, ele sabia desde o início que o carro com vidros escuros que o seguia era do governo. Completamente calmo e até sorridente, York parou no estacionamento de um supermercado e saiu como se fosse algo completamente normal. Ele se identificou para os agentes, abriu a porta para sua acompanhante e permitiu ser algemado. Em paralelo, uma caravana de carros e agentes da Special Weapons and Tactics se aproximavam da cidade de Tamarré. Com um medo persistente de que as coisas se complicassem de um segundo para o outro, ainda estavam frescas as lembranças dos massacres de Waco em 1993 de Ruby Ridge, em 1992 e mais. Voltando no tempo, a autoeliminação coletiva de Jonestown em 1978. O governo americano conseguiu demonstrar que é possível desmantelar um culto massivo sem vítimas, encontrando o equilíbrio necessário para atingir seu objetivo. Ao chegar a Tamarré, os agentes encontraram tranquilidade total, sem feridos ou tiros. Aqueles que até recentemente seguiam cegamente Dwight York aceitaram ser atendidos e entrevistados pelos agentes. A maioria, no fundo, estava aliviada. Um pesadelo, do qual parecia impossível acordar, havia terminado.
Quando George foi julgado em 2004, tinha mais de 100 denúncias por abuso sexual a menores de idade. Até então, uma junta médica havia concluído que ele era paranoico, tinha um transtorno generalizado de ansiedade, depressão, transtorno de personalidade e traços narcisistas e psicopatas. Em suma, seu delírio messiânico se encaixava em diversos transtornos mentais, que não o tornavam, no entanto, inimputável, muito menos inconsciente de seus atos. Dwork sabia perfeitamente que estava cometendo crimes atrozes e havia edificado um culto ao seu redor que justificava e ocultava suas ações. Ao longo dos anos, diante de todas as evidências avassaladoras que se baseavam no testemunho de centenas de pessoas que viveram ao seu lado, ele foi condenado a 135 anos de prisão. Em sua defesa, Dwork ensaiou vários argumentos que pareciam mais absurdos que o anterior. Durante o processo, Dwork solicitou ser julgado pela tribo a qual alegava pertencer. Em uma carta que enviou ao juiz, afirmava ser originário de uma comunidade de nativos americanos, como havia assegurado ao adquirir alguns dos vários pseudônimos. Enquanto era líder espiritual, exigiu especificamente ser transferido para o tribunal do Conselho Moore Cherokee, mas o juiz negou o pedido. Não satisfeito com isso, mesmo quando foi condenado, ele e seus seguidores insistiram em uma teoria diretamente conspiratória. Alguns chegaram a afirmar que Dwight York, como tal, nunca existiu e que não é a mesma pessoa que liderou o culto que tantas vezes mudou de nome e aparência. Dizem até que o arquiteto desta grande fraude é Jacob York, o filho do acusado, que também foi quem começou a interminável cadeia de denúncias. Esta teoria ousada acrescenta que Jacob trabalhou lado a lado com mesquitas americanas ligadas à organização terrorista Al-Qaeda, que em tempos de aumento de seu poder, viam em Nova York uma ameaça. Para aqueles que ainda defendem esta hipótese, as organizações internacionais ligadas ao islamismo extremo estavam com ciúmes do nível de influência que York tinha na comunidade muçulmana afro-americana. Reclamavam esse lugar de privilégio estratégico. Embora pareça que tudo isso não tem muito fundamento, a verdade é que a influência de York, de alguma forma, ainda é latente em certos setores da população norte-americana. Inclusive, estando preso por mais de 20 anos na unidade de segurança máxima de Florence, Colorado. Suas palavras conseguem ultrapassar os muros da prisão de vez em quando. Nos últimos anos, York afirmou aos seguidores, que ainda defendem seu nome, que a traição da qual supostamente foi vítima estava prevista. No capítulo 10 de As Guerras dos Deuses e dos Homens de Zecaria, Sitchin propôs uma trama semelhante, e York tinha esse livro como uma de suas obras de cabeceira. Ele se via como um personagem da obra chamado Marduk Shivo, um criminoso inescrupuloso e expiatório. Realmente houve elites interessadas em silenciar este sujeito? Outra notícia perturbadora que trouxe o sobrenome George de volta aos jornais teve a ver com um de seus filhos, conhecido como Ramses. Richardson, que aos 19 anos, em 2017, foi preso por bater e atear fogo em uma criança de 5 anos que estava sob seus cuidados. No momento da gravação deste vídeo, em janeiro de 2025, York tem 79 anos, ou talvez 10 a mais. Suas músicas, sob o nome Dr. York, daquela distante carreira musical inconclusa, continuam recebendo comentários positivos de pessoas que ainda desacreditam nas acusações de pedofilia e pensam que tudo foi uma mentira orquestrada a nível global. A justiça diz o contrário. Entretanto, o poder persuasivo deste líder aparenta permanecer intacto. Para pessoas que esperam o surgimento, agora ou mais tarde, de outro homem a seguir cegamente.